Esta é a lista dos 10 maiores produtores de diamantes do mundo. E como vocês podem ver, não tem nenhum país da União Europeia na lista. Agora, se eu vos perguntasse, no mundo, qual é a cidade que é conhecida como a capital dos diamantes? Qual seria a vossa resposta? Provavelmente vocês diriam que é alguma cidade africana ou alguma cidade russa, já que a Rússia também produz muitos diamantes, né? Na verdade, a cidade que é mundialmente conhecida como a capital dos diamantes fica na Europa. Sim, na Europa, onde nem sequer se produz um diamante anualmente. E essa cidade fica na Bélgica, no centro político da União Europeia, mais precisamente na cidade de Antuérpia. É nessa rua que vocês estão a ver agora que passam cerca de 84% de todos os diamantes brutos do mundo, o que é equivalente a cerca de 54 bilhões de dólares. Apenas nessa rua existem cerca de 380 lojas de diamantes que prestam serviço a cerca de 1.500 empresas do setor dos diamantes. Existem também cerca de 3.500 negociantes, comerciantes, intermediários e cortadores de diamantes. No total, em termos de postos de trabalho diretos e indiretos, são cerca de 30.000 pessoas que trabalham apenas nessa região. Inclusive, existem cerca de 4 bolsas de valores apenas para negociar diamantes. O negócio é praticamente todo dominado por judeus, indianos, armenos e libaneses. Cerca de 80% dos judeus residentes na região trabalham no setor dos diamantes. Mas como é que isso é possível? Se nem na Bélgica existe diamantes, nem na União Europeia, nenhum país da União Europeia produz diamantes. E houve uma notícia esta semana que me chamou muito a atenção. O G7, que é um grupo composto pelos 7 países mais ricos do mundo, grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Itália, Japão, Reino Unido e a França. Esse grupo de países resolveu que, a partir de agora, todos os diamantes africanos, antes de serem comercializados, terão que passar pela Bélgica, mais precisamente na cidade de Antuérpia. Lá eles passarão por um processo de avaliação, certificação e só depois poderão ser vendidos no resto do mundo. Caso essa medida seja descumprida, esses diamantes serão considerados ilegais e não poderão ser comercializados em qualquer parte do mundo. Este é o top 10 dos maiores produtores de diamantes do mundo. Como vocês podem ver, do G7 apenas o Canadá está na lista. Nem a própria Bélgica está na lista, porque a Bélgica não produz diamantes. Na Bélgica não existem diamantes. Então, eu me questiono, não seria mais justo deixar essa decisão na mão dos maiores interessados, que são os países que produzem diamantes? Mas é aí que está exatamente o problema, porque eles não produzem, mas eles consomem. E hoje o G7 representa 70% do mercado do consumo de diamantes no mundo. E eu acho que é isso que pode fazer com que os países africanos aceitem essa imposição. O G7, para se justificarem, alegam que adotaram essa medida para evitar que diamantes russos não entrem no mercado mundial de diamantes, por conta da sanção que a União Europeia impôs à Rússia depois da Rússia ter invadido a Ucrânia. Obviamente que os países africanos, produtores de diamantes, não gostaram dessa medida. Então, eles juntaram-se e decidiram apresentar um protesto contra o G7. É uma medida expectável, né? Mas se terá algum efeito prático, sinceramente eu não sei. Por hoje é isso, espero que tenham gostado deste vídeo aqui. Se gostaste, não te esqueças do teu like, partilha e comenta aqui embaixo o que é que tu achaste sobre esse assunto todo. Xalé no Kiambote, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!